Produtivo, mais um episódio interessante para você que quer abrir uma franquia. Vamos falar um pouquinho sobre empresa, empreendedorismo. Hoje aqui estou com um casal maravilhoso aqui da minha região, que vamos falar um pouquinho sobre eles aqui, Tiago e Carol. Sejam bem-vindos ao Desconforto Produtivo. Começando, quem são vocês? Obrigada, André. Obrigado a vocês. CCV. Quer começar? Vai lá, você. Eu sou Ana Carolina, nascida em São Roque. Não posso falar criada, né? Porque já fui, já fui para várias outras cidades. A gente mudei bastante e estou de volta faz alguns anos. É muito bom retornar, né, a nossa terrinha. A gente estudou fala. junto, né, Carol? Eu acho que sim. Além do hipismo, né? Que eu lembro uma coisa, a gente tinha o hipismo lá, que era do Gilmar Gouveia, ali da região, né? A gente se conhece faz um tempo já. Já há um tempinho. E você, vamos lá, Tiago? Bom, eu sou o Tiago, eu não sou nascido em São Roque, eu fui adotado por São Roque, eu sou de Maringá. Maringá. Sou de Maringá. Eu conheci a Ana em São Paulo, a gente trabalhou junto, né, numa empresa, numa multinacional em São Paulo. E daí, desdobramentos da vida, nos mudamos, vim para cá, morei um tempo aqui, moramos no Sul, Curitiba, Porto Alegre, Londrina, moramos fora também, ficamos 5 anos no Poucas México. pessoas aqui de São Roque que conseguem fazer isso aí, né? Que nem eu também saí para vários lugares, mas o São Roquense é meio difícil dele sair daqui de São Roque, né? Muito. Eles não têm esse negócio. Acho até bonito essa parte que vocês terem morado em muitos lugares, né? Porque traz um pouco de muita experiência, né? Na verdade, né? Enfim, a vida profissional nos levou, só que chega um momento que a gente acaba até... Você cansa numa época, né? Teve um momento que a gente se mudava muito. Minha filha, por exemplo, nasceu em Porto Alegre. Ela foi encomendada em Curitiba, nasceu em Porto Alegre, morou em Londrina e ela tinha 2 anos de idade. Gente, então chegou um momento que, principalmente a Ana cansou um pouco, falou, viu, o que você acha da gente voltar e tal? E aí a gente veio para São Roque, para ela estar próxima dos pais também, né? Com família, filho pequeno, então... E aí eu... bem dizendo, eu me ferrava um pouco indo para São Paulo diariamente. Nossa, já passei por isso também. Eu era executivo Meu de Deus escola, do céu. de rede de escolas de inglês. E voltava todo dia? E voltava quase todo dia. Aí depois eu tive a bênção que meu sogro tem um apartamento em São Paulo, então ele ficava lá, eu ficava com ele de segunda a quinta lá. Caramba, eu teve uma fase da minha vida que eu saía de São Roque, ia para São Paulo todo dia, já morei lá em São Paulo, que daí eu não aguentei esse negócio, vai e volta, pega trânsito para ir, pega trânsito para voltar, pô, você passa mais tempo dentro do carro do que descansando na casa, né? Eu dei umas 2 batidinhas na Raposo, assim, leve, por dormir no volante, sabe? Dormiu, aí... Num totozinho. Totozinho, cada... E me fale um pouco da parte do que vocês estudaram, vocês são formados em quê? Conte um pouquinho para mim, nossa. Bom, aproveitar o gancho que eu estou aqui. Eu fiz gestão empresarial, mas o estudo veio depois da fase profissional. Eu me consolidei na área comercial desde cedo e quando eu trabalhava nessa multinacional também foi um plano de carreira muito pujante. Aprendi a vender, cara, desde cedo. Tive aí as necessidades, né, de adolescência, conflito aí com família, separação, então eu tive que me coçar cedo, né, buscar o meu rumo. E isso me deu uma bagagem profissional muito, muito precoce, né? Então eu tinha amigo ainda pensando no que fazer da vida, entrar na faculdade, eu já estava trabalhando, já gerente comercial. Você já começou a trabalhar cedo? Comecei cedo. Você é da minha geração? Quantos anos tá? Eu tô com 40. 40? Sou um pouquinho mais velho que você. Porque na minha época eu já começava a trabalhar com 14 anos, essas coisas, né? Então, hoje em dia, com 30, e olha lá ainda. Tem gente que não começou ainda. Não começou ainda. Melhor não comento. Mas aí foi isso. Então, aí eu fiz uma carreira executiva na área comercial. Certo. E você, Carol? Eu fiz psicologia, né? Então sou psicóloga de formação, gosto muito do comportamento humano, só que por algum momento, né? Acho que Deus quis assim também, depois de ter estudado bastante psicologia e ter atuado, eu comecei a trabalhar numa empresa que me levou para uma área comercial, muito comercial. Então, isso logo no início, depois de formada. Então, eu fiquei pouco tempo atuando como psicóloga e já passei para a área comercial, área de vendas e de produtos, de serviços, enfim. E aí eu fiz toda a minha carreira em cima da área comercial. Agora, a minha última formação, eu fiz um MBA em gestão de franquias, que eu finalizei agora.
E é isso. Mas a psicologia ajuda muito também nessa parte comercial, demais, né? ajuda Você entender demais. até o cliente e tudo mais, né? Com certeza. Se eu pudesse fazer aqui, eu tô com preguiça, na verdade. Não que não daria, mas que são 5 anos? Psicologia? Não tenho essa paciência. Já estou com 47, vou terminar lá com 50 e poucos aí, não estou com vontade de fazer, mas eu acho que eu admiro, cara. Eu adoro a psicologia, não só para atuar na área comercial, também para entender um pouco do ser humano. Claro, gosto bastante. E dentro da área comercial a gente consegue ver o comportamento de compra do consumidor, ou o comportamento do nosso próprio lead, né? Quando chega para nós que está interessado numa franquia, por exemplo. Enfim, será que ele tem o perfil ideal para ser um gestor, por exemplo? Enfim, eu acho que a psicologia está muito dentro de todos esses vieses comportamentais e tudo, comerciais, né? Enfim, acho que está tudo muito mesclado. Legal. Quero já entrar direto mesmo nessa parte aí de vocês aí, quero que você explique um pouco sobre essa parte da franquia, do seu projeto, porque isso muito me interessa, né? Acho que, como várias outras pessoas, eu acho que isso é um tema muito interessante. Vamos lá. Legal. Cara, na verdade, assim, eu tive uma fase, eu trabalhei entre indas e vindas, foi um período de 10 anos que eu trabalhei para o grupo da WhatsApp, não sei se você conhece. Sim. Flávio Augusto. Sim, quem conhece. Enfim, eu trabalhei com ele, eu era executivo da rede WhatsApp, da franqueadora. Então, essa parte de franchising, eu trabalhei do lado da franqueadora, não necessariamente em expansão, né? Eu trabalhava ali como diretor comercial, fui diretor comercial de vários projetos ali dentro. E depois eu saí um pouquinho, fui para a indústria farmacêutica, voltei, aí eu fui um projeto no México, que aí sim eu tive uma proximidade maior com o franchising de fora, a expansão mesmo fora. Então a gente começa a entender os mecanismos de um negócio, o que dá escala para um negócio, né? Então esta proximidade com o franchising é o que me fez entender e criar o know-how, né? Cara, existem preparações, obviamente, a Carol acabou de fazer, a Ana acabou de fazer um MBA em franchising, mas depois dela ter uma vivência. Correto. Então, eu estou fazendo essa timeline só para você entender. Então, eu trabalhei na WhatsApp, que é uma franqueadora, foi uma das maiores franqueadoras dessa área do Brasil, ainda é. E aí fui para fora, continuei trabalhando com franchising lá, fazendo esse desenvolvimento para Master Franchising ali do México, né? E depois eu saí, aí veio a pandemia, eu fui para uma startup de educação, né, que transformava conhecimento analógico em digital, né, com medição para grandes empresas, enfim. Então eu tive muita proximidade, cara, com muita gente de cargo alto em empresa, C-level que fala, né? Então, diretores, cara, CFO, CEO, donos de empresas, de conglomerados, né? E isso, cara, é uma bagagem muito boa. Você conviver com gente que tem drives diferentes dos seus é muito produtivo. Nossa. Porque, pô, às vezes... Você tá aqui em cima, né? Você tá aprendendo com os melhores, né? E às vezes são drives diferentes. Às vezes o cara não é acima e abaixo, você aprende coisa muito boa que você vai começando a acumular conhecimento. Bom, voltei para o Brasil na pandemia. A gente tinha combinado de fechar a casa que a gente morava no México, porque eu estava numa startup que eu poderia trabalhar em qualquer lugar do mundo. E eu era o diretor-geral lá da área comercial, então estava todo mundo de home office, né? Sim. Então os tratos com a empresa, tudo deliberava online. 2021. 20. 20 mesmo. 20. Isso... Início de 20, março, começo da pandemia. Quando fechou mesmo. Lá fechou mais cedo. Lá Entendi. fechou teve lockdown já em março. Aqui também 23 de março, foi bem no meu aniversário. Foi o primeiro, né? No mesmo dia. Então. E aí, cara, beleza. Aí nesse meio do caminho, um cara que trabalhou comigo falou, cara, montei uma franqueadora, tô com um projeto legal, preciso de você aqui. E eu acompanhei a abertura de lojas dele lá, né? E eu falei, e aí eu brincava, cara, você não pode me pagar. Zoava, sim, né? sim. Não vou. E aí chegou um dia que ele me ligou e falou assim, deixa eu te falar, agora eu posso. Eu tava dirigindo e falei, peraí, pode o quê? Eu posso te contratar. Aí eu parei o carro, Olha aí só. eu falei assim, me conta, o que você está pensando? E é um cara que trabalhou muitos anos com a gente, que trabalhou com a Carol também. E aí eu falei, bom, beleza, fala aí, cara. Você tem liberdade para me falar e por aí o que você quiser. E aí ficamos ali alguns meses negociando. E aí a minha vinda para cá, que já estava
ok, em vez de vir para trabalhar de home office, já veio mais ou menos no escopo. Eu ainda estava associado a outra empresa, né? Aliás, os donos ainda são meus amigos, enfim, temos um bom relacionamento. E aí eu vim para cá trabalhando para eles, falei, vou validar primeiro, né? Lógico. Mas aí acabei ficando, ressignificando algumas coisas também, de ficar quase 5 anos fora, né? Longe da família e tal. Nesse meio tempo, minha mãe faleceu também. E aí a gente começa a falar, não, beleza, que legal, tá tudo dando certo, pandemia, não tinha plano de voltar. Tava trabalhando lá, vim para cá e aí vim para assumir uma posição aí sim de franchising. Então, eu conhecia mecanismos internos de franchising já muito bem, mas nunca tinha atuado diretamente numa expansão, nunca tinha vendido eu uma franquia, né? E aí esse primeiro projeto foi um projeto que eu assumi, que é da Joker Socks. Inclusive eu tive loja aqui no Catarina e no Iguatemi de meias coloridas e divertidas. Eu vi bastante gente na época postando. É isso aí. Era nossa As loja. amigas, tá? Era nossa loja. Esse foi o projeto que eu pilotei. Eles tinham, quando eu cheguei aqui, mais ou menos 18 lojas. E aí fiz um trabalho bacana com eles e entregamos 60 lojas em 1 ano e meio. Em 17 estados. Plantei também em Montevidéu, no Uruguai. Mas trabalhando para essa empresa do seu amigo? Não. Trabalhando para a empresa dele. Tá. Como executivo, eu era diretor de expansão lá. Tá. E aí mais uma bagagem na área de franchising. Falei, Com certeza. E como executivo, né? Saí de lá por um desacordo de alinhamento, de visão de futuro, beleza, tudo certo. Saí. Quando eu saí, eu tinha 2 propostas. Uma delas era para uma consultoria do Rio de Janeiro, inclusive. Eu ia assumir o escritório de São Paulo. O escritório estava aqui, eles são muito grandes no Rio de Janeiro. Inclusive é o escritório que formatou Melissa, que fez a expansão do Girafas. Sim. Escritório grande, reconhecido. Só que eles tinham pouca representatividade aqui em São Paulo. E eles queriam entrar aqui para cá no mercado. Eles já tinham uma pessoa aqui, mas é uma pessoa muito mais velha, já não estava no gás de fazer uma consolidação do nome aqui. E aí eu cheguei e falei, beleza, o intuito era fazer uma transição. E aí eles viram que tinha uma multa contratual para tirar ela lá muito grande. Ela era partner, então ia ser quase $500 mil para tirar ela. Então, e aí não... Fica naquela, né? Aí não dava para nós dois ocuparmos o mesmo espaço, principalmente por uma questão de mentalidade e tal. Sim. E aí eu falei, eu não consigo trabalhar no guarda-chuva dela. E aí, quando eu sinalizei saída, algumas pessoas que tinham sido atendidas por mim na consultoria falaram, poxa, que pena, mas a gente gostaria de ir para onde você for. Aí veio um estalo. E eu falei, poxa... Você nunca pensou em empreender? Sempre acabou trabalhando para pessoas, mas você nunca tinha pensado até o presente momento em empreender? Cara, eu vou falar a verdade para você. Eu sempre intraempreendi na minha vida. Poucos trabalhos eu tive assim uma remuneração fixa, salário alto. Eu sempre fui acostumada a produzir, entende? Entendi. Então eu entendi que você pode empreender também dos outros. Eu intraempreendia, mas diretamente em abrir o negócio, não. Carreira executiva. Eu fui sócio das escolas de inglês no México, mas ocupando um papel ali comercial, com uma participação nos negócios, numa sociedade, né, que depois se ruiu por conta da pandemia, a gente teve que fechar escolas, enfim. Mas ali foi um estalo, cara. Então eu falei, poxa, acho que devo estar entregando um trabalho legal, então acho que o ativo de valor não era só a empresa, eu também tenho meu valor, né? Com certeza, obviamente. E aí, cara, idealizei, pensei, falei, cara, se tem uma coisa que a gente nunca teve é medo de arriscar. Tanto é que a gente morou em vários estados, outro país, tanto eu quanto a Ana, minha parceira, me acompanha aí, e aí refleti, conversei muito com ela também. Nessa época ela também prestava serviços para a franqueadora, mas enfim, cada um na sua, e estava mais focada na loja, né? Também a gente tinha a franquia no Catarina. Então, cara, eu vivia todos os lados do franchise. Eu vivia a consultoria, a implantação, eu tinha franquia. Conhece todo o processo, né? Porra! E aí eu falei, cara, eu tenho um acúmulo de conhecimento que isso aqui deve ter algum valor, né? E aí, cara, aí foi a deixa. Aí eu já saí do trabalho mais ou menos apalavrado com um contrato. Obviamente que aqueles que tinham um contrato com a empresa, eu falei,
você cumpra lá, depois se você No cancelar com ele, você me futuro, alguma procura. coisa. É uma questão ética, né? Com certeza, Não é legal. tem que levar esse lado também. né? Não, com certeza. E encontro meus antigos chefes em feiras, a gente se fala. O franchise é um mundo gigante, mas pequeno. Você acaba conhecendo... Acaba sempre os mesmos que você vai encontrar nesses lugares, né? Não, você encontra todos os grandes cabeças, né? Existe uma associação de franchise no Brasil, enfim. Mas aí foi isso, André. Senão a gente vai ficar falando muito tempo aqui. Então foi falando, isso. A gente quer escutar mesmo. Foi o início... Mas que daí começou a Fest Consultoria, isso? Começou a Fest, exatamente. Que ano que era, você lembra? A gente está completando 3 anos, 2023. Caramba. É isso aí. Automaticamente você também, Carol. 2023. Você saiu já para entrar na Fest também ou não? Isso. Eu estava neste momento que estava começando a Fest, eu estava empreendendo com as franquias, só que eu era bastante operacional e aí tem uma questão de mercado também, de contratação, de funcionários, que todo mundo tem essa dor. Sim. Então eu tive essa dor também, então acabava que eu tinha que executar muitas tarefas. Enfim, às vezes empreender é você ser o time de futebol todo, né? Com certeza. Você sabe disso. Você compra, você vende, você alimenta o sistema. Tudo, é isso mesmo. Essa é a real, né? Por isso que vem ser até, acho que esse primeiro momento, né? Que assim, a pessoa que quer fazer isso, geralmente o quê? Sei lá, vai empreender, o homem fala assim, ó, deixa que tá o meu salário aqui, vai você, abre ali para ver se vai dar certo, qualquer coisa eu vou junto. Um arrisco, outro é o seguro. Mas vocês não, vocês já falam assim, não, vamos acreditar no nosso negócio e vamos. Isso. Caraca. Mais ou menos. Não vem medo? Não vem medo? Como Vem tudo, cara. Porque você tem a filha, tem escola, tem tudo, um monte de coisa, né? Vamos que vamos, tá tudo certo. Tem que fazer um planejamento. Não, tem planejamento. Senão, a pessoal que tá aqui, elas querem saber mais ou menos. Cara, muitas vezes tá trabalhando hoje de CLT ali. Será que eu vou empreender? Será que eu vou isso? Então, por isso que é legal vocês passarem essa visão, cara, de vocês. Eu até tenho cuidado de falar, porque assim, o nosso drive mental, às vezes tem pessoas que falam, crianças, não façam isso em casa. É porque realmente tem gente mais comedida, tem gente mais seguro. Obviamente que também eu acho que na nossa história, assim, trajetória, se a gente pudesse ter tido um pouquinho mais de cautela em algumas decisões, teria sido menos doloroso. Mas eu não me arrependo, cara, de verdade, nada, zero, porque isso aí forma a gente, né? Forja a gente de uma maneira que aí a diferença entre ter conhecimento e sabedoria, né? Com certeza. O que você fez com aquilo, você vivenciou, você pôde provar. Então, eu sempre falo que, cara, empreender é um movimento que tem que ser de muita paixão, de uma decisão. Não é só pensar na tua liberdade. A liberdade, ela é uma traíra, cara. A liberdade, se você não souber controlar a tua liberdade, você passa o dia sem fazer nada, porque não tem ninguém que vai te cobrar. Isso é verdade. O que vai te cobrar são seus compromissos. Só que você tem aquele drive de ter um chefe, de ter um horário para entrar. Cara, depois que você empreende, você não tem nada disso. Então é você com você mesmo. Só fazer um parênteses aqui de empreendedorismo. A Ana, no México, ela é um puta exemplo disso. Cara, ela estava lá, obviamente que quando a gente muda de país, a mulher, né, ela assumiu um papel de, beleza, vamos estabelecer os filhos na escola, vou fazer esse acompanhamento, mudança de idioma. Então, ela cuidava de tudo, só que logo ela chegou, cara, estamos precisando de dar uma coisa na empresa lá. Eu quero, ela absorveu. Mas isso PJ, né, prestando serviço. E depois ela desenvolveu uma rede de distribuição de produtos brasileiros lá. Produtos alimentícios. Então, ela descobriu quem era a importadora de guaraná, polvilho doce, azedo, batata palha. E tem uma galera que mora fora, né? Brasileiros. Sim. Cara, ela tinha uma rede gigante de clientes brasileiros. Caraca, ela montou legal, um negócio dela lá, de distribuição de produtos brasileiros. Cara, que 10, cara. Você vê? Então, eu acho que isso é da venda, né? Você não consegue ficar parado, né? Por que você vai ficar em casa, sendo que você pode... Produzir, né? Eu acho que se você não trazer coisas boas, né? Também, quem você falou, se você não tem ninguém que te cobre alguma coisa, pode ser que você vai ser o próprio vendendo o seu, né? E eu acho que foi isso um pouco do home office, que muita gente começou a falar assim, eu queria porque queria trabalhar home office. Só que se não tem comprometimento, começa acordando 8 horas da manhã, não, tô começando, que nossa, eu vou fazer. Aí no dia seguinte, acho que dá para me acordar 8h30. 9 horas. Na hora que vai ver, a pessoa não está mais sendo produtiva, né? Não tem reunião nenhuma para continuar de pijama, né? Exato. Acontece, gente, assim. E aí, essa semana mesmo a gente tava falando, né?
que o bacana é acorda, vai para academia, volta, toma um banho, se arruma como se fosse para uma empresa. Você tem que internalizar esse papel. Exatamente. Né? Eu tenho amigos meus que era isso, acordava, se trocava, tudo bonitinho, se trancava dentro do quarto dele ali e trabalhava, meio-dia, sai para almoçar, dá uma descansadinha, 1 hora volta de novo. Exatamente. Mas a maioria não, a maioria vai pro sofá. Às vezes trabalha mais, né? Quem é workaholic mesmo trabalha mais. Né? Sim. Cara, tem dia que ela entra no escritório que eu não tive reunião a tarde inteira, ela entra às 7h40, fala, já deu, né? 8 horas, já deu, né? Você fica ali, cara. Na hora que você tá ali, você tá imerso dentro de algum projeto, alguma coisa, você nem vê o horário passar, né, cara? É isso, projeto é loucura, porque projeto você pega diferentes, né? A rotina às vezes é dolorosa, mas projeto é sempre um ativo novo. Então, às vezes você tá ali, cara, produzindo mesmo. E produzir é diferente de trabalhar, né? Com certeza. Passar o tempo. Então, produzir é legal demais. Produzir, nossa, é maravilhoso. E vamos lá, qualquer empresa pode franquear? Vamos falar um pouco sobre a franquia agora em si, tá? Qualquer empresa pode ser franqueada? Qual que é a visão de vocês sobre a franquia para a gente tentar começar a entender? Cara, vou ser muito coerente até com uma entrevista que eu dei sobre isso. Qualquer empresa pode, mas nem todas devem e tem que ter o momento correto. Então existe uma análise de alguns fatores para que um negócio ele possa ser franqueável. E muito acima dos elementos técnicos é você pensar de maneira macro o que é o exercício de franquear. Independente de toda a burocracia que isso envolve. Cara, não é nada muito misterioso. Você desenvolveu um negócio, validou esse negócio, você se consolidou nesse negócio, existe um mercado para isso. Então, o que você vai fazer? Quantas pessoas, André, que poderiam abrir uma loja igual a sua em algum lugar? Diversas. Beleza. Agora, qual que é a chance desse cara funcionar? Ter todo o teu know-how desses anos acumulados aí de experiência ou ele abrir sozinho? Pegando complexo aí chat GPT. Então, é isso que eu ia falar, meio complexo, que hoje o chat ele vai conseguir te dar muito, aqui obviamente no meu ramo. A pessoa tem que ter uma formação, sou engenheiro civil, sou químico, então eu tenho que assinar pela empresa pela parte química, eu tenho que assinar pela empresa pela parte civil. Obviamente que as outras lojas não tem nada disso, mas é que não tem um governo que não fiscaliza, né? Mas só eu que sou fiscalizado, né? Quando você vai crescendo, obviamente que chama atenção e vem sempre o fiscalzinho me dar uma... Mas você vê, você já está me falando coisas que jamais passou pela minha cabeça. Que o cara que tem uma loja dessa precisa ter um embasamento químico ou civil. E óbvio, se pensar na loja, você mexe com hidráulica. Você está construindo uma piscina, uma construção, obra, né? Tem que ser engenheiro civil. E outra, agora recentemente, não sei se vocês viram uma reportagem que a mulher morreu. Sim. Foi uma mistura de dois produtos que não podia. Manipulado por uma pessoa que não tinha um mínimo conhecimento. Ele era manobrista, acho que se me falha a memória. Então colocou 2 cloros diferentes, que a pessoa pensa que cloro é cloro. E não, cada um tem uma propriedade. Colocaram os dois no mesmo balde. Isso aí começou... Vira um ácido. Ele solta uma fumaça, porque o cloro é gás, né? Então, soltou esse gás ali dentro, a pessoa não percebe, na hora que está respirando, acabou o oxigênio. Você estava nadando, né? É. E aí... Caramba. Não, mas você vê? Então, isso que você está fazendo chama-se transferência de know-how. É transferência de conhecimento. Então, franquear algo, independente do negócio, é transferir conhecimento, cara. Então, mas daí que eu vou falar para você. Eu já pensei, por isso que eu falei que me interessa muito esse assunto. Porém, calha no que a Carol também falou, pessoas, né? Sim. Então, a partir do momento que, assim, quando eu estou aqui, até quando eu na pandemia, eu não posso falar que, tipo assim, eu tive um crescimento enorme, né? Porque eu já estava entrando no e-commerce, daí abri um centro de distribuição. Aí tinha mais de 20 pessoas também trabalhando lá, daí já era uma outra realidade, um monte de gente. Mas comecei a trabalhar lá das 5 da manhã até umas 10 horas da noite. Aqui começou a cair, obviamente. Por quê? Quando você cuida muito de um, o outro vai. Só que daí também, qualidade de vida. Aí você fala assim, mas tem que ter pessoas boas para estar sempre ao seu lado. Pessoa boa custa. Início é difícil para uma pessoa você falar assim, vou pagar um mega salário para uma pessoa sem acreditar que você vai ter o resultado. Então, como funciona isso?
Você Ai, que é um puta. gestor nessa área. Tem muita coisa. Não, tem muito detalhe aí, cara. A primeira coisa é, vamos por partes. O teu negócio é possível de franquear? É. Aí existem os requisitos para que isso aconteça. Então vamos lá, você falou pessoas, cara. O grande problema é que seja qualquer empresa, tá? Você não tem um processo desenvolvido, então a tua única esperança é esperar que a pessoa venha sabendo fazer aquilo que você deseja que ela faça. E um dos elementos do franchising é criar manuais e com processos tão detalhados que uma pessoa sem experiência nenhuma ele vai poder executar, a não ser algumas posições. Exemplo, clínica de estética, né? Clínica de estética, você precisa ter ou uma biomédica, ou uma dermato, ou uma dentista orofacial, né? Então você precisa ter um profissional que é o RT, o responsável técnico, mas esse é um profissional. E ainda assim, óbvio, é possível, por isso que está cheio de franquia por aí. Então, o negócio existe a dor? Claro, é totalmente válido tudo isso que você está falando. Mas, o pagar, cara, existe um escopo, existe uma fórmula, uma matemática, uma ciência para tudo. Óbvio que na prática, cara, você tem os desafios do dia a dia. A gente teve loja em shopping, por exemplo. Qual que é o problema de shopping? Shopping, cara, o teu funcionário tropeça, aí ele caiu com o joelho na outra loja, ou a outra loja contrata. É duro. Então, quanto mais identidade a tua marca tem e essência, mais vai fidelizar as pessoas. E quanto mais bem desenhados os seus processos, mais fácil vai ser a execução e menor dependência o teu negócio vai ter de uma mão de obra super qualificada. Entendi. É que como muitas vezes eu penso que obviamente que vou construindo as coisas na minha cabeça aqui no meu negócio, né? Claro. E eu tenho que trabalhar com dois parâmetros totalmente diferentes, o 8 e 80, que é um piscineiro. É uma pessoa sem instrução. Ele mas ele é técnico, né? Então, técnico na verdade, prático, né? Que é tipo assim, na hora que você acabou de ensinar ele, que nem você falou, é como se fosse na loja de shopping. Ele já fala assim, poxa, tô fazendo essa piscina. Aí ele vai lá e já fala com o próprio cliente, viu? Você não quer que eu faça mais baratinho para você? Eu já cuido da sua piscina. Você treinou para que ele execute. Não, mas é outro. Então eu não posso nem treinar totalmente, né? Então, assim, para você ver. Então, por isso que eu não enxergo acho que nem todos dá para ser franqueado. Não, vou te dar um exemplo de um negócio que não pode ser franqueado. Cara, vamos supor que você seja um chefe de cozinha, certo? Então só você executa aquela receita. E as pessoas se conectam em comprar só quando você cozinha. Isso aí não vai ser franqueável. Nunca. Porque, cara, eu vou te dar. Ele quer isso, uma coisa exclusiva. Aquele cara, o Nazareth, o cara do Salt By, sabe o cara do salzinho aqui que ficou famoso? Esse cara, pode buscar aí, quem estiver vendo no Google aí, esse cara tá com um problema absurdo, ele tá quebrado. Óbvio que esses caras eles têm uma capacidade de alavancagem por conta da exposição, né, hoje das mídias, muito grande. Mas do jeito que cai, ele já consegue ganhar. Não, ele fez um negócio com uma experiência extremamente premium, só que dependia da execução dele. Isso é uma coisa que a gente não é onipresente, né? Só Deus. Verdade. Então, assim, esse é um ponto. Esse é um negócio que não vai ser franqueável. Por exemplo, negócios que dependam de insumos regionais. Cara, você até pode abrir uma rede local, mas você não vai conseguir fazer uma expansão nacional. Mas mão de obra dá. E você tem aquele doutor faz tudo, acho que alguma coisa assim, tem um monte de coisa assim. Tem Maria Brasileira, uma franquia. Até inclusive teve uma época, uns anos atrás, antes da pandemia mesmo, eu estava desenvolvendo um aplicativo estilo Uber, né, para piscinas. Aí calhou também, daí falou assim, viu, não entra nisso. Se eu já tenha conseguido fabricantes, tudo, um monte de coisa, tudo bonitinho. Ó, o Uber tá tomando processo trabalhista pra cacete. Pessoas estão entrando para roubar as casas. Se você está, sei lá, tratando uma piscina, você vai pro aplicativo, o cara finge que é um piscineiro, vai lá e te assalta. Isso aí calha para mim, começaram a vir um monte de problemas. Cara. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, ó, essa vivência de franchising, até desses últimos anos dando consultoria, e aí eu comecei a pensar quantas consultorias eu já dei na minha vida sem saber que eu estava dando uma consultoria. Só transferindo conhecimento. Né? Cara, uma coisa é certa. Fale e veja
quando você for fazer uma validação, se é algo que realmente tem fundamento, você precisa ver algum case disso. Né? Se você vai criar algo novo, aí tá tudo bem, é no risco. Ninguém inventa nada sem assumir risco. Mas será que a Uber realmente tem problemas com isso? Quem te falou trabalha na Uber? Ou já deu uma consultoria, ou conhece de dentro como é? Esse cuidado tem que tomar. Cara, o Brasil é o segundo país do mundo em franquias. Do mundo. Cara, o Brasil é. Então, assim... que eu sempre penso assim, uma coisa que você levar o cliente até o local. A Wise, essas coisas, assim, sempre estaria levando pessoas ao local, né? Vamos supor, da meia. As pessoas estão indo na loja comprar. A partir do momento que eu estou colocando pessoas dentro da casa, já é uma coisa que, assim, até só conheço, assim, doutor resolve tudo, sei lá, tem um monte de nome, marido de aluguel, sei lá as coisas, mas não sei qual que é os riscos que eles têm. Não, o risco existe, mas eu vou te explicar o porquê que a franquia é um caminho bom. Não é o único, eu falo um caminho bom. Eu vou te explicar o porquê. A franquia, ela tem legalmente contratos. Existe uma legislação própria, que é a lei do franchising. Existe uma lei, uma regulamentação própria para o franchising. Então, vamos lá. Quando você vende a franquia, quando você vai abrir uma franqueadora, você tem no teu KNAI ali que você é concessão de marca, de know-how, de propriedade intelectual. Então, eu estou habilitando, por exemplo, o André a trabalhar com a minha marca, vou transferir o know-how, dar treinamento, aí a gente já entra nos detalhes. Okay. Certo. Você tem um CNPJ teu. Se alguém da tua unidade, então a tua unidade é São Roque, vai e um funcionário teu, sei lá, agrediu alguém, a franqueadora não tem nenhuma responsabilidade. Quem tem responsabilidade é o franqueado. O que é um franqueado? Ele é um empresário, assim como você é. Não tem diferença, André. O grande problema que existe no franchising de verdade, e o mercado fala, franquia é bom para franqueadora, tem de tudo, cara. Assim como tem profissionais bons e ruins. Mas a maioria não é ruim. Existe desalinhamento de expectativa, alinhamento mal feito, sobrevenda, mentira. Esse é o fogo. E que tudo está atrelado a pessoas, não só. E tem franqueadoras realmente ruins e essas não permanecem e acabou. Ó, o tempo médio de vida de uma franquia no mercado é de 8 anos. 8 anos? Tem um período ainda bem até que longo, acho. Hoje em dia, das coisas que estão acontecendo tão... E de uma empresa normal, 2. Alguém autônomo, os aventureiros. Os corajosos, né? Tem que elogiar. Tem muita gente... tem. Cara, tem aquele que dá sorte e... Eu dei consultoria e pilotei projetos de expansão de pessoas que estão empreendendo desde os 16 anos, não fizeram faculdade e são uns puta case de sucesso, né? Tem gente, um empreendedor dia, raiz. Né? Só que eu sempre falo, cara, é escolha. Você quer crescer, você quer escalar? Você tem como fazer licenciamento, franquia, expansão de rede própria. Todos eles vão ter prós e contras. Então tem que ver qual o tipo de risco que você quer assumir e qual o tipo de retorno que você deseja, porque são retornos diferentes, mas todos eles têm prós e contras. Eu sou um defensor do franchising, obviamente, mas por questões lógicas. É regulamentado. Por exemplo, licenciamento não é regulamentado. O que é o licenciamento? Você fala assim, Thiago, beleza, vamos abrir uma loja da Climap lá, eu te dou um licenciamento. Eu não tenho que seguir o teu padrão, eu não tenho nenhum tipo de cumplicidade com você. Você vai me ensinar tudo que eu preciso saber para operar sobre produto e eu tenho liberdade de te dar um pé e comprar de qualquer outro. A franquia não. A franquia, você consegue blindar o teu know-how. Por um tempo, óbvio. Você consegue blindar os teus produtos. Existem contratos, existe toda uma regulamentação. Tem uma média de tempo de contrato ou não? 5 anos. 5 anos. Porque que nem pode calhar naquilo também que vocês falaram aqui. 5, mas, Porque a pessoa, depois que aprendeu tudo, fala, cancela essa marca, não, muda o nome dele. Nem pode? Nem pode desenvolver. Depois que ela trabalhou, que ela foi... Vamos pensar que a Climap é a franqueadora e eu sou uma franqueada, aprendi tudo com você. Depois que finaliza o nosso contrato, eu não posso abrir uma... Falar, não quero mais ser franqueado e muda o nome para outro nome de loja de piscina. Você não sabia disso, não. Então isso te protege também, né? E aí, assim, você começa a entender prós e contras, né?
obviamente, responsabilidades da franqueadora, eu gosto muito de falar que tem coisa ilegal e tem coisa imoral. Exemplo, pela lei do franchising, você tem que cumprir aquilo que você colocou no seu contrato, mas a lei do franchising não obriga você a dar treinamento recorrente para o teu franqueado. Ela indica que você disponibilize materiais para isso. Mas eu acho muito bom que você se conecte com a tua rede. Para você estar podendo até entender o que está acontecendo ali, né? Aí a gente entra em outra parte, indicadores, sistema, processo. Pô, cara, eu me tornei um apaixonado, não sabia que eu gostava disso. Mas eu gosto muito de processo. Porque quando você vê cases de sucesso, eles têm uma fórmula, eles mapearam a fórmula e eles desenvolveram um modelo de replicar aquilo. Então, isso é muito legal. E se você faz isso, mesmo que seja numa situação micro, você vai ter sucesso igual. Então, e aí entra o gancho de um novo braço da consultoria que a gente criou, que é consultoria para varejo comum. Porque, assim, existiam muitas... eu participo de alguns cursos, treinamentos, mentorias. Eu procuro muito me capacitar. Ontem eu estava em um. Cara, acho que esse ano, sei lá, já fui o quê? Uns 6 mentorias já? Mentoria, grupo de network, eu gosto muito dessa troca. Não tem nada mais rico do que você trocar com quem está realizando. Né, e não é esse network só de interesse, sim, não. Mas é uma troca franca, igual aqui, ó. Cara, que eu puder te ajudar com conhecimento. Aí, óbvio, né? Tem gente que se interessa e fala, cara, beleza. O ponto aí é o seguinte: franquia é um negócio que você precisa só alinhar as expectativas, mas é a maneira mais segura de você fazer uma expansão e é a maneira mais coerente de você conseguir metrificar aquilo que você faz. E aí, ok, franquia é isso. O que difere disso de uma empresa? Nada. A empresa precisa ter processo, sendo franquia ou não? Precisa. Sim. Ela precisa ter sistema? Sim. Precisa. É bom que o empresário saiba fazer os controles gerenciais de gestão? É bom. Com certeza. As pessoas fazem? Não. Sabe por quê? Porque não tem uma franqueadora, porque não tem um contrato, porque não tem um modelo a seguir. Ele segue aquele modelo que dá certo e que, em teoria, dá certo. Tem muitos negócios bons que poderiam ter dado certo e fecharam porque não tiveram uma boa gestão, que não anteciparam. Aí a gente vai falar de um monte de coisa, de estoque, de giro de estoque, a gente vai falar de cálculo de precificação bem feita, e aí fala, Thiago, mas como que você está entrando em todos esses assuntos? Cara, quando você está no mundo das franquias, você aprende a olhar para todos esses indicadores. Porque no momento que eu vou explicar um modelo de negócio para você, eu tenho que te explicar o RH, como é feito, eu tenho que abrir uma DRE com você. Você tem uma DRE hoje do teu negócio? Não. Então nós vamos fazer. Aí sim, gostei. Então, uma DRE, você tem que olhar para o estoque, você tem que olhar para a logística, você tem que olhar para um monte de processos. Por exemplo, contratou um funcionário novo, André. Você fala assim, ó, como que é o nome do teu braço direito aqui na loja? Christian. Christian? É. Qual que é o primeiro passo do Christian? Em qual sentido dentro? Quando chega um funcionário novo. Puxa, ele hoje é o gerente ali, né? Então ele de abertura, tudo. Então ele que vai mostrar a cara da empresa, né? Sim. E tem um processo para isso? Já tentei colocar, mas... Tá na cabeça dele, né? Tá na cabeça dele, Beleza. da forma dele. Sim. É isso. Né? Você pegar ali, tem todos os valores da empresa, coisa, mas por ter um pessoal de, sei lá, os piscineiros, essas coisas, é como se passar na frente, já foi, poxa, contratei a Paula Foroni, ela veio, fez todo o mapeamento aqui, mas Não, beleza. complexo. Tem coisas que é do segmento, né, cara? Então, é duro. Falar pro pedreiro, pro servente, viu, isso aqui, eles estão acostumados a meter a mão lá e boa, né? São mais práticos. Mas mais é prático, mais simples. Por exemplo, a pessoa que fica na loja, que só vende produto, ela tá ali. Mas quando chega uma pessoa nova, o que você vai fazer? Esse cara aí, o Christian... Tem que cativar, você vai falar, tudo. Fala comigo que eu vou te ensinar tudo que você tem que fazer. Foi até uma das coisinhas que a gente pegou lá no passado, que eu falei assim, viu, as pessoas tinham a dor do não saber o que comprar, né? Sim. Daí eu sempre falei assim, traz uma garrafinha de água para mim, que eu vou medir sua água aqui, você vai levar o produto que você... Que legal. Então a pessoa, nossa, que lota de garrafinha, chega a época do verão, todo mundo, dá para você dar uma medida? Porque ela já sabe que vai levar o produto. Sério? Não é quem, nossa, quantas vezes os meus concorrentes, sobe lá na Climap lá, que eles vão falar para você que, porque a piscina tá verde.
São vários fatores a piscina tá verde, não é só tipo, é algas que a turma fala, né? Sim. Então, ó, traz a água aqui, a gente mede todos os parâmetros gratuitamente para a pessoa e ela vai levar exatamente aquilo que ela precisa, né? A gente faz até quanto vai ter que colocar desse produto, desse, como aplicar na piscina. Ela sai, daí cativa o cliente. E aí foi indo. Aí, ó, legal. Então vamos lá. Aí vamos pegar o teu gancho. O que o teu cara vai e você descobriu uma maneira de cativar o teu cliente. Correto. Ok. Cara, você tem que mapear isso. Você fez uma descoberta de uma ação, de uma abordagem. Isso aí é único teu. Então, beleza. Se você for abrir uma segunda loja, você vai ficar dependendo de uma pessoa sempre ensinar? Não, vamos documentar, cria isso. Eu entendo, cara, pro peão é foda. Pro pedreiro, e cara, não desmereço, tem caras incríveis que às vezes fazem manutenção na nossa casa com conhecimento, assim, dele, da vida. Ele pega um papel, faz cálculo, ele não sabe. Né? Eu precisaria de uma 12C para fazer o cálculo que o cara faz. Mas é difícil colocar esses caras em trilhas, né? E fora não coloca, né? Até ali em cima na loja, depois eu até mostro para você, aquela piscininha que tem ali, ela é totalmente aberta, com as aberturas ali, para me mostrar uma hidráulica para o pessoal. Eu ia dar cursos. Eu já escrevi um livro, né, já publicado, tudo mais, sobre minha área de piscinas. Uhum. Então, depois te dou um ali. Boa. Mas, direcionando, o que acontecia? Comecei a ensinar as pessoas. Aí, toda vez que eu ensino, o cara vai embora, me leva umas 10 piscinas. Aí, quando eu entrei no meu ramo, acho que só tinha 2 piscineiros em São Roque de nome, assim. Hoje tem mais de 30 que eu formei. Aham. Eu entro, trabalho um período comigo, não tem o que fazer, saio já limpando piscina. Sim. Que eu perco de piscina e trato de... Tem hora que eu tenho eu parei de dar curso, cara. Parei de ensinar, cara, pra você ter uma noção. Então, mas aí é que tá. Nós estamos numa cidade pequena, que tem uma escassez, né? Beleza. O que Só que vale acontece? a pena se escalonar. Não, vale a pena escalonar, mas aí tem algumas blindagens contratuais que você pode fazer. Numa franquia, por exemplo, você faz um no compete. Então, existem contratos, dependendo do tipo de franquia, se é uma franquia mais robusta, você tem que ficar de 3 a 5 anos, depois que os seus 5 anos venceram, fora desse mercado, e não pode nem sequer contratar ninguém com multas altas. Óbvio, você não vai colocar, né, um cara desse, né, num no compete, mas você pode ter um contrato sim. Olha, cara, você não pode roubar nenhum cliente daqui, eu vou fazer uma parceria. Tem maneira como construir. Blindar, agora, obviamente. tem problema, cara, tá tudo certo. O negócio, André, é justamente essa é a riqueza do franchise. O negócio não é não ter problema, é conhecer quais são. Documenta, antecipe. Entendeu? Cara, o teu gerente aí, teu braço direito. Pô, quanto tempo demorou pra você formar ele gerente? Ele é o mais antigo, ele tá com 15 anos comigo, 15, 16 anos. Isso é raro no mercado, você sabe disso. Tá? Mérito teu, parabéns. Cara, esse cara, algum dia ele vai falar, eu vou embora. Cansei. Cansei, vou abrir meu negócio, sei lá o que ele vai fazer. E aí? Como é que você vai transformar? Porque tem ativos de valor de negócios que não é do negócio. O ativo é do funcionário. E aí esse negócio, ele é frágil. Então, eu sei, até qual porque é ativo de ele valor é um instalador também, né? Então, além de tudo, ele é a pessoa de mão de obra de grande importância, né? Então, esse cara, ele tem que ter uma ética muito grande para que ele seja seu parceiro eternamente. Então, as empresas, elas têm que entender que elas são empresas. Elas não são um clube de encontro, elas não coisa são... familiar, né? Que elas não são uma ONG, elas são um negócio. Até porque, se esse negócio for mal, independente de qualquer coisa, você vai pagar todo mundo ali. Porque o problema é teu, o negócio é teu. Na hora que vira o lado, né? Então, ao mesmo tempo, você precisa metrificar o teu negócio. Você precisa entender os seus indicadores. Você precisa conhecer o seu negócio de dentro. Você tem que entender, às vezes, não o que você acha que você quer vender. Você tem que entender o que o teu cliente quer comprar. Qual é a dor dele? Cara, olha que genial. Você viu que o teu cara tinha uma dor de que ele descrevia água. Falou, peraí, pô, isso é genial. Isso aí você fez o quê? Você tomou uma decisão baseada em quê? Em dados, em indicador. Você recebia tantas, você falou, então beleza, velho, traz aqui. A garrafinha aí. Você criou uma solução. Isso é genial. Então, esse é o seu modelo de negócio. Então, você fala, cara, por que todo dia abre hamburgueria e tem sol para todos? Porque é um modelo diferente, o cara fez. Quando faz bem feito, vai.
Vai, tem para todo mundo. Agora, tem que analisar mercado. Expectativa bem O real. mercado hoje está muito complexo, né? Até foi uma das coisas que eu fechei a operação praticamente de e-commerce, né? Tinha um gigante. Por quê? Eu cheguei num patamar alto, com, sei lá, 20 pessoas aí no meu ramo de piscinas, é um número grande. Só que daí você tem que ter, como você falou, estrutura, sistemas. Então tinha tudo, sistema de logística, sistema de CRM e assim por vai, nossa, um monte de coisa. Aí começou a entrar um monte de gente no mercado, que a própria fábrica, os fabricantes começaram a incentivar, vai para e-commerce, que agora sim, e assim, o meu preço, que você falou em precificação, o meu valor para dar lucro seria tanto. Aí o pessoal começou a vender, tipo, compra por R$1, vou vender por R$1 para o meu anúncio ganhar relevância. Cara, eu comecei, sei lá, com 20% líquido, aí depois começou a entrar um monte de gente, fui para 15%, para 10%, para 7%. Na hora que eu fechei a operação, eu estava com 2% líquido. Já não estava mais viabilizando. Então é complexo isso, quando você, ainda principalmente que você está vendendo um produto que todo mundo está vendendo o mesmo produto. Daí você vai lá. Né? Então não tem como você falar assim, André, você não está precificando seu produto certo. Só que se eu colocar ele mais alto, não vou vender. Se eu colocar mais baixo, eu vou dar de graça. Ficou meio complexo que eu optei por fechar. Esse é um jogo difícil, André. De fato, assim, o e-commerce, ele é um jogo difícil, ele é um jogo de volume. Se você não tiver volume, você vai apanhar. Então, contexto vende mais do que preço. Então, aí vem um negócio. O que é o contexto? Cara, você viu uma oportunidade regional. Tem gente que ainda não quer entrar, tem gente que não gosta de comprar, esperar chegar. Por mais que seja isso cada vez mais rápido, né? E daí foi que na hora que quando eu fechei a operação, comecei a dar mais atenção novamente aqui. O tempo que eu tinha, de 5 horas da manhã até as 10 da noite, e com 3%, cara, na hora que já tinha estourado já para lucro presumido, tudo mais, daí mais imposto, mais aquilo ali, eu falei, cara, perdi minha vida. Tô lá trancado praticamente também, aí vem separação, né? Divórcio e tudo mais. Aí você fala, caramba, perdi tudo isso e agora eu ganho mais. Obviamente não com os volumes que eu tinha antes, mas com mais tempo e qualidade de vida. E eu tô percebendo muito isso nas pessoas hoje em dia, que estão procurando mais qualidade de vida do que... Por isso que eu pergunto daí novamente, quando você vai franquear alguma coisa, como você vai demandar muito tempo a escalonar, demanda muito tempo da sua vida, não é? Como funciona um pouco isso aí? Perdão. Cara, na verdade é assim, com certeza tem umas frases de caneca que é muito legal, né? A questão do foguete, falar quando o foguete ele desprende de maior volume e energia, né? Volume de combustível e energia na decolagem. Então, é um novo negócio dentro do teu. Você vai dar um outro rumo para o teu negócio. Então, sim, presença e energia lá em cima. Vai ter que trabalhar demais. Mas não que você vá... Isso vai te dar uma calmaria lá na frente. Cara, não ou não, sei. Você pega um Flávio Augusto, o cara tá trabalhando direto, né? Mas, cara, é o estilo dele, né? É o estilo. Quando eu entrei na WhatsApp, ele estava morando, se não me engano, em Portugal ou na Austrália. Ele já tinha desenvolvido um time tão foda que tocava a operação no Brasil. Foi uma empresa que foi vendida. Que eu acho que é um patamar esse que todo mundo, né? Todo mundo então, quer. No começo, cara, você é a identidade do teu negócio. Qualquer cara, empresário, que vai criar um modelo de franquia com a ilusão de que ele quer sair da operação, esqueça, não comece. Você vai mudar o tipo de trabalho que você faz. Você vai mudar. Você já vai ter que pensar em como melhorar a operação do teu franqueado. Você já vai ter que pensar em como trazer uma melhor compra, né, para ele. Aí você tem várias maneiras, tem vários mecanismos hoje para você. Quando você vai fazer rede, vou te fazer uma matemática básica assim. Vamos lá, você quer abrir uma Climap. Então, beleza, vamos franquear a Climap. Pode ser que isso seja verdade, hein, galera? Vamos lá. Quem sabe? Né? Quem sabe? Tô aqui pesquisando. Eu tô pesquisando e vou ficar cutucando aqui mais coisa, calma aí. Mas vamos provocar aqui. Cara, primeira coisa, eu vou comprar uma Climap sua, André. Eu quero abrir uma Climap em Sorocaba, beleza? Primeira coisa,
você vai abrir uma loja de quantos metros quadrados? Que é o mínimo que vai precisar ali para um... Certo? Sim. Aí beleza. Cara, qual é o capital inicial que eu preciso ter para abrir esse negócio? Qual que é o capital retorno? de giro que eu preciso ter? Qual que é o retorno, ponto de equilíbrio, break-even point, e o payback, que é o retorno do capital investido? Em quanto tempo ele vai voltar? Tudo isso vai ser matemática. Aí não compensa mais você ir para as plataformas, por isso que eu estou falando para me entender, né? Hoje em dia, vale tanto a pena você franquear ou você ir para um YouTube e ganhar dinheiro sem ter dor de cabeça com todas as pessoas? Ah, não, mas é que daí são coisas... É foda, entendeu? Não, beleza, por isso que eu falo. Ok. Hoje as pessoas estão indo mais para franquia ou estão indo mais para um... Cara, não são coisas comparáveis. Eu vou te explicar o porquê. A imagem de uma pessoa numa rede, ela tem valor à pessoa. Isso não é escalável, porque se ela deixar de aparecer, o negócio morreu. Sim. É totalmente conectado a ela. Pode dar mais lucro e pode ser que a pessoa desenvolva não é o equity, é assim, ó. Para você chegar nesse patamar de substituir, cara, você tem que estar muito, muito alto, muito alto. E hoje, qualquer um com um celular na mão cria um canal no YouTube. A barreira de entrada é zero. É zero. Quem é você na fila do pão para fazer isso? Agora, se você quer fechar um comércio e entrar para a área de educação, ótimo. Mas toda franqueadora é uma empresa de educação. É uma empresa de educação. Sim. Entendeu? Por quê? Você vai educar novos empresários a fazer o que você faz melhor. Só que aí entra um negócio que é o seguinte. Cara, pensa assim. Você fala assim, cara, mas eu quero crescer o meu negócio. Porra, eu vou crescer com franquia, mas encheção de saco. Aí eu vou ter franqueado. Eu vou ter que... Sim, vai. Mas 80% das coisas que você deveria fazer para se tornar franquia, você também já deveria ter feito para ter um negócio melhor. Com e eu vou te falar quais vamos são lá, já vamos já. lá. Mas aí pensa comigo só a matemática. Quanto eu gastaria para abrir uma Climap hoje? 500 mil? Por aí. Não estou falando igual a tua. Pode ser não precisa ter aqui, né, uma banheira fora, que você fez um negócio legal, elaborado. Mas beleza, com 500 mil eu abro uma Climap? Abre. Com estoque? Sim. Com capital de giro? Sim, vá. Então beleza, abrir, né? Então, ok. Imagina que você quer abrir 10 Climap. Quanto você precisa ter de capital? 5 milhões aí? 5 milhões. Então, ok. Quando você estrutura o negócio, você abre 10 Climap. Em vez de você gastar 5 milhões e investir, você recebe um valor de taxa de franquia. Então, você diminui. Você cresce com capital de terceiros. Você cresce numa velocidade mas incomparavelmente maior do que você crescer sozinho. Mas por que eu compraria uma franquia? Diluição de risco. Mas por que eu compraria uma franquia, vamos supor, Climap, que é uma empresa regional? Porque assim, uma coisa eu fico pensando, se tivesse uma Pizza Hut, pô, já tem know-how, já tem tudo esse conhecimento, vou comprar deles ali porque já vou saber, mas por que eu vou comprar uma Climap? Eu abro a minha própria lojinha aqui de piscina aqui, boa. Porque ainda não tá, tipo assim, eu sei que tem conhecimento, eu sei que tem livro, um monte de coisa, ok. Mas como convencer uma pessoa que está iniciando nesse mercado? Por que eu vou pagar para aquele mapa? Não, eu não vou te falar, esse é o meu trabalho depois. Não, brincadeira. Mas, cara, provocar o pensamento aqui em você. Cara, existem vários motivos. A primeira coisa, você cresce primeiro na tua região, onde você já... Sim, atua. Você é conhecido. Outra coisa, você tem mecanismos hoje de marketing de chegar nesse cara que quer comprar o que você está vendendo. Outra coisa, por que abriu aqui em São Roque, já tendo um McDonald's, abriu um Burger King? Se o cara poderia ter. Isso aí já tem uns estudos onde o McDonald's abre, eles abrem do lado, né? Beleza, mas isso é onde ele abriu. Mas por que existem outras hamburguerias que também faturam e ganham dinheiro? Tem para todo mundo. Mas o outro ponto é o seguinte, existem lugares que já está saturado para aquela operação. Já tinha aqui em São Roque a Cacau Show. Não veio a Copenhague? Sim. É isso. Então, às vezes, o motivo é besta mesmo. Cara, por que você não comprou a Copenhague? Porque já tem um franqueado lá.
Então, nessas, muita empresa boa, que também se posiciona bem e vende know-how, ela vai conseguir atrair esse investidor. Às vezes é por conta de uma disrupção no modelo de negócio, às vezes é porque diminuiu a barreira de entrada, é uma franquia mais barata, às vezes é porque o cara não tem royalties, ele tem outro modelo de monetização. Cara, tem vários canais para você fazer expansão através de franquia. Então, cara, é absurdo o número de empresas que se registram por dia como franqueadoras. É muito grande. Agora, aí vem o lance. Tem várias que não vingam ou vingam regionalmente. Tem que fazer um planejamento muito bom. Ou veio uma grande, né? Que aconteceu com o Bob's. Quando veio os dois grandes, quebrou o Bob's, né? Tem que tomar um pouco desse cuidado também, né? Total. E, cara, não é muito diferente, de verdade, óbvio, que depende do tamanho de loja, tá? Mas, às vezes, no mesmo patamar, não é muito diferente o que se investe num Burger King, num Bob's e num Mac. Então, às vezes, a marca já está consolidada. Tem marca que cresce no interior. Você conhece sei lá, vou até fazer Pizza Crack? Nunca ouvi falar, mas... Beleza. É gigante, cara. É mesmo? Gigante. Caraca. Gigante. O cara palestra na BF Nacional. Ele tá com mais de 80 lojas. Acho mais. Né? É assim. Gostoso. E aí você fala, Pizza Crack. Tem aqui em São Paulo, tem no Catarina. É uma pizza enroladinha e tal. Você conhecia? Não. Não. O cara tá bem. O cara, imagina, ele tem 80 lojas com a marca dele. Caraca. Entendeu? Agora, pensa Sem noção comigo. nenhuma. Quanto vale a tua marca? Não estou falando quanto você fatura. Sim, tá? sim. Quanto vale a tua marca quando você tem 5, 10 lojas próprias? Ou quando você tem 80 franquias, mesmo elas não sendo suas? Quanto vale a tua marca? Triplica muito mais. Não tem nem como falar um número porque você está em vários lugares, né? Sim. Daí é diferente. Sim. Né? Que Então nem você gera equity. uma das mais conhecidas no meu ramo, que é a IG, né? A IG, as piscinas IG, cada um E são tem... franquias, não são? São franquias. Então, o que ele resolveu com a franquia? Um problema dele de estar em todos os lugares. Na verdade, a franquia da IG é um showroom. Sim. Entendeu? Óbvio, ele tem alguns produtos que ele vende ali, então resolveu um problema logístico da indústria dele e ele está em todos os lugares através do franqueado. Então ele uniu, cara, eu quero empreender, eu te dou preço, condição, marketing, produto e você vai cuidar do meu padrão, você vai aplicar as margens que foi pré-estabelecida pela franqueadora e nós vamos te dar aqui o caminho das pedras. Que nem você falou, né? Você vai precisar de uma loja de tantos metros quadrados, é isso, um espacinho que eu preciso. Agora, há erro demais. Com certeza. Há muito erro, mas tem muito mais erro do cara empreender sozinho do que com franquia. Agora, vai empreender sozinho, tá tudo bem, mas faça um processo de planejamento. Você fez um plano de negócio. Eu acho que eu não teria coragem de abrir hoje, você falando para mim, eu não teria coragem de abrir unidades, eu preferia franquear. Claro. Mesmo você tem capital, você não tem olho, não tem você dor de cabeça. Né? Você não tem. Quantas vezes você multiplica? Teve que sair de domingo, né, sendo franqueada, para abrir a loja no shopping porque o funcionário não estava? Aí você imagina, você tendo uma loja em Campinas e você não vai ter como ter lá. Então o franqueado ele mora lá. Por isso que dependendo do modelo de negócio, a maioria, a exigência é você tem que morar no lugar que você tem. Tem modelos que não, que eles já são bem automatizados, já são padrão. Por exemplo, o dono da franquia do Mac daqui, acho que com certeza ele vem muito pouco aqui, né? Com certeza. Acho que é o que mesmo de Sorocaba, alguma coisa ali tem bastante. Mas aí é o supra-sumo do padrão de franchising global, é o McDonald's, né, cara? É impressionante a simetria, o sabor, tudo, né? Sim, os caras são... tem como... né? Eu já provei McDonald's em vários países e cara... sempre a mesma coisa, né? Tem as coisas locais, uma coisinha, né? Mas... Tem, às vezes no Chile tem um negócio... Pô, total. Processo. Total. Então, assim, cara, resumindo, você desenvolveu uma marca e aí você tem que agregar valor à tua marca. A única coisa que te diferencia dos demais é marca, é serviço, como o teu cliente se sente na tua operação. Aí, quando você une serviço com produto, você não fica refém de guerra de preço. Você já viu um videozinho, é engraçado até, 2 caras com bandeja de ovo?
Agora não tô recordando, mas... Tem 2 caras assim com a banquinha de ovo, vendendo ovo. Tipo esses caras da Índia, sei lá o quê. Que daí ele vai comprando do... Aí tem um uns coloca de assim, melancia. 30 reais a caixa, 30, sei lá, reais a caixa. A outro fala, não, vou vender por 28. Aí ele fala, vou vender por 26. Aí ele fala, vou vender por 20. Chega uma hora que um coloca por 18, ele fala, então beleza, agora eu vou comprar tudo teu, só eu vende vendo. tudo por 30. Aí você tem o monopólio. Já tem vários, melão, melancia, já vi várias coisas disso aí. Cara, então é o seguinte, para você desenvolver uma rede, existem vários fatores, existe o caminho da franquia, existe o da rede, mas para todas elas, cara, você tem as dores praticamente iguais. O que é? Para qualquer rede de varejo, para qualquer indústria, é diminuir sempre o custo da matéria-prima, é tornar ali o ócio produtivo, né? Ele precisa ter ali produzindo, né? Ele comprar a matéria-prima do fornecedor correto, controle de qualidade. Então imagina que hoje você vai abrir um negócio sozinho, você vai falar, não, eu vou ter que pensar em tudo. Agora, de quem que eu vou comprar cloro? Peraí, eu vou ligar lá na HTH. Beleza. Você acha que ele vai ter um preço igual ao teu? Não, nem vendem, né? Eles não vendem direto já. Assim, hoje em dia a política deles é tipo... Distribuidor. Antigamente era um pouco mais fácil. Quando eu entrei, mas não distribuição, mas eu falei assim, viu? Se você quiser comprar de mim, 3 pedidos consecutivos de 50 mil reais, vamos supor. Tem um mínimo, tem uma, né? É um valor, tem que ser à vista. Isso depende do seu tamanho. Aí né? você ainda, principalmente, você acabou de abrir uma loja, você fala assim, não tem crédito, você não tem? Você vai fazer esse pedido desse tamanho? Será que eu vou conseguir vender tudo isso de cloro no mês? Aí sim, daí entra nesse negócio que assim, eu que sou do passado, obviamente, eu já tenho todas as tabelas mais lá de cima, top, essas coisas assim, né? É isso, você tem canela, né, velho? Você tem know-how, você tem canela. Então, isso tem muito valor, André, tem muito valor. Tanto para você abrir uma franqueadora, quanto para você desenvolver um curso ou algo assim. Mas aí você precisa olhar para a tua estrutura interna, você precisa olhar para os indicadores do teu negócio. Você tem que saber provar que o teu negócio ele é competente não só aqui. Né? Qual que é o teu ativo de valor? Por que que você tem sucesso? Porque eu fui o primeiro, porque eu fui o único, porque eu fui pioneiro? Pode ser, mas você se mantém. Algo tem. Sim. Então, qual é o seu diferencial, né? Isso tem muito valor, cara. Então, assim, o que erram a mão às vezes é de vender fumaça, né? Vender tem fumaça, muita coisa. né? Tem muita gente. Infelizmente, tem, né? Tanto é que às vezes tem projetos que a gente pega, que iniciam e a gente vê, olha, não é para esse caminho A, é pelo B, tal, puta, velho, não vai, então eu tô fora. Né? Porque a gente vê que tem como fazer certo e nós temos um trabalho de instruir qual é o caminho correto, mas no fim do dia é o empresário que segue o caminho com que ele certeza. quer, né? Então, e aí beleza. Então assim, para a gente fechar o tema franchising é o seguinte, você tem uma maneira de crescimento mais rápido, não menos trabalhoso, isso é uma ilusão, ele tem que ser muito bem estruturado, porque muitas vezes não é que você vai ferrar com a vida de alguém só, você vai acabar com o legado de uma marca que você criou faz quanto tempo? 20 anos jogado fora é foda. Não tem como, entendeu? Então, esse é o ponto. Agora, você crescer através do franchise bem estruturado é muito bom, cara. Quanto que você pagaria a menos nas mercadorias se você centraliza, ou não precisa nem centralizar, se você tem um acordo com as indústrias de que todos os teus franqueados, o volume vem pela tua marca. Então, imagina quanto que você pagaria, quanto você economizaria. Nossa, quanto iria, voltaria para o e-commerce, conseguiria até você o aplica e-commerce. Aqui o conceito de CMV para precificar? Hoje então, em dia beleza. não, vou ser bem sincero, estou bem desanimado. Você está desanimado, você é cansado, cara. Acho que cansado, só descansar. Então, pode ser. Então, sabe, eu acho que depois que vim dessa parte do e-commerce tão... cara, da curva A, B, C, de produto, o que está rodando, toda aquela coisa ali ficou tão maçante para mim. Aquele negócio ali que de repente... cara, agora estou naqueles momentos de... burnout, não sei se... agora estou saindo dele, tá? Sim. Mas vamos dizer assim, cara, foi muito estressante para mim, cara. Sabe? Não, e sempre o estresse, cara, ele está associado, a maioria das vezes, ao fracasso, né? Porque assim, querendo ou não deu certo, né? Por mais que eu cheguei lá, sei lá, chegava a rodar quase 1 milhão mês de vendas ali no e-commerce, mas uma lucratividade nada. Então aí é que tá, tem gente que fala assim, quanto você fatura muito, mas e o lucro? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Então,
Mas olha que legal, depende da perspectiva. Na minha visão, sei lá, você perdeu dinheiro ou empatou? Ah, empatou, né? Empatou, né? Quanto custa um MBA hoje? Bom, foda. Ah, tô por fora. Ah, você vai pagar uns 150 mil pra fazer um MBA. Cara, você fez um MBA de graça, velho. Isso é verdade. Você entendeu? É uma Você teve que aprender na raça, né? É uma questão de perspectiva, André. Então, é isso, cara. É isso. É perspectiva. Isso ninguém consegue tirar de mim. Eu sei que é foda. Isso ninguém consegue tirar. Então assim, se você voltar pro e-commerce por alguma outra oportunidade... Eu já sei todo o caminho. Todo o caminho. Olha aí, você tá entendendo? Não, e às vezes essas coisas também têm uma finitude. E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? É um ciclo. Então você foi abriu, ali. andou, vendeu, tinha bastante funcionário, foi finalizando, findou. Cara, o que você aprendeu, agora você pode replicar isso se você quiser, em algum outro momento. Acho que até muitas vezes que me chama mais atenção é na educação, que é onde vai depender de mim. Sim. Né, do que na própria marca mesmo. É que você começa a falar tudo, né? Cara, você está me deixando com os olhinhos brilhando aqui, né? Porque eu já tenho vontade de fazer tanto da Climap como aqui. Né? Sou uma pessoa extremamente... O Ariano, você sabe como né? Empreendedor, ele quer fazer essas coisas assim. Eu, para mim, já quero fazer aqui. Eu toco muitos projetos ao mesmo tempo, né? Não tenho esse problema. Mas quando eu tô aquela desanimada é foda, né? E agora você tá mostrando aquele brilho novo no olho. E cara, às vezes, o primeiro exercício não é você pensar em franquia, nada. É você primeiro olhar para dentro da sua casa, porque é o que eu falo para as pessoas. Cara, o que é a primeira coisa que você faz quando você vai receber visita na sua casa? Tratar ela bem, servir ela bem com alguma coisa. Não, mas antes dela chegar, o que você faz? Preparar as coisas. Você arruma a tua casa, velho. Né? Você limpa, vê se tá tudo no acho lugar. que tá nesse momento, meu, de organizar. Isso. É isso. Quando você levantar meus números de novo. Isso. E tem que ter coragem, velho, porque às vezes você não vai gostar do que você vai ver. É por isso que eu acho que eu tô retardando isso. Tem muita gente que tem fuga, cara. É um bagulho psicológico aí. Você vai adiando. Isso aí, na verdade, eu tô adiando faz tempo já. Desde que eu fechei o e-commerce, vamos pagando as dívidas, né? Vamos pagando as coisas. Obviamente, fechar uma estrutura desse tamanho não é tão simples assim. Né? Não só na parte de funcionários e tudo mais, mas são muita coisa, né? Que nem um WMS hoje, que é um sistema de logística, né? Cara, era foda, cara. Pra você você não consegue... Você tem um contrato de 2 anos comigo, é multa aqui. Você tem que fazer isso, mais multa aqui. Então foi muita coisa. Mas, cara, o WMS ele te dá uma liberdade de você pegar um XML, uma nota, bipar ele direto pro seu sistema, ir direto pro estoque, fazer a gestão. É aí que eu me quebrei também, foi uma das coisas. Porque eu deixei tão perfeito, era tão bonitinho, cara, sabe? O produto não ia errado por cliente, a embalagem tudo certa. Só que a minha operação ficou cara, enquanto o cara lá colocava o Zé Ninguém lá na loja dele fazendo isso aqui, que ele falou assim, sou eu com 20 pessoas e a maioria dos meus concorrentes, não, a operação do cara lá era só ele, a mulher e mais um cara embalando. Sim. Não, com certeza. Aí entra outras coisas, André. Obviamente. E você talvez isso você pode me dar aula, não é? É igual eu falo, hoje eu estava fazendo reunião com um cliente meu, que é de Recife. Eu formatei a rede dele. O cara tem uma loja de máquinas e ferramentas e parafusos faz 40 anos. O pai dele fundou o negócio. 3 lojas, abriu a 4ª quando a gente formatou. Há 40 anos os caras com 4 lojas. Em 1 ano e meio a gente meteu 9 lojas. Caraca, que 10. Só que aí, olha que loucura, no meio do caminho ele descobriu o e-commerce. Ele saiu de faturamento de 100 e... Robertinho, se você estiver me escutando, desculpa, mas eu vou falar. Ele está faturando 3 milhões hoje mês no e-commerce, mas com uma expectativa alinhada. O que acontece? Ele não só melhorou, ele não está só... A margem dele está ok, ele já está com uma logística em extrema, com incentivo fiscal. Ele trouxe uma consultoria jurídica por conta da questão tributária. Você sabe que isso é uma dor no nosso país. Ele tem toda a questão de trazer, e aí, vamos importar produto da China. Só que como ele já tinha um escopo de comprar para a loja dele, já tinha crédito na indústria, ele uniu o útil ao agradável. Só que isso cresceu demais. Só que não só cresceu, porque às vezes o cara, ele tem um platô, ele chega ali num platô que ele já não tem mais crédito para comprar, ele tem um problema logístico, então ele tem que começar a trazer elementos técnicos para não precisar fazer sozinho, criar braços. Sim. E aí ele estruturou. E aí hoje eu conectei ele com um cara que eu conheci num desses ambientes de mentoria,
que o cara, ele é especialista em pegar operações que faturam 3, 2 milhões e leva para 12 no marketplace. Sim. Pô, a especialidade dele é essa. Então sempre vai ter alguém, André, melhor do que você com em algumas certeza, coisas. com certeza. E às vezes o empreendedor ele é muito cabeçudo, ele vê isso como custo. Ele não vê isso como investimento. Entendeu? Eu tenho amigos que têm empresa e que chegaram no momento e falaram, não, a gente precisa de um CEO. Entendeu? Porra, CEO, cara, os caras jovens empreendendo trouxeram o CEO. Sim, olha que legal, cara. Por quê? É alguém que vai trazer, vai fazer melhor do que você aquilo. Ele não vai te substituir. Ele vai fazer uma parte do trabalho, vai te liberar tempo para você fazer outras coisas, para você pensar no crescimento da tua empresa. Então, às vezes, você absorve tanta coisa. Mentalidade, né? Mas aí é muita coisa, velho. Sim. A gente está falando, às vezes, de loja, tem 3 funcionários e fatura 60 mil por mês e tá tudo bem. Agora, cara, até nesses segmentos você tem muita coisa para inovar, para fazer e para melhorar os processos e para sobrar mais dinheiro, cara. Tem muito negócio que vai mal porque o cara não aceita que ele precisa de ajuda. Não precisa fechar o negócio. Não precisa. Tem alguns que realmente você olha e fala, velho, já demorou, fecha, acabou. Mas a maioria não, velho. A maioria não. Você passou por um período aí de e-commerce, beleza. Ok, aprendizado animal, já não dava mais, você é um cara inteligente, empreendedor. Pô, tem 20 anos de bagagem de comércio. Você entrou num game que você não sabia jogar. Você testou, aprendeu na raça. Entendeu? Não sei o nível de capacitação que você teve profunda para poder fazer o que você fez. O certo seria, na metade do caminho, você parar e falar, cara, quem que está disruptando o mercado? Quem são as referências? Qual que é o melhor mentor? Qual que é a consultoria mais foda que tem nisso que eu estou vendo que vai dar bom, mas eu preciso me estruturar. Não é só saindo comprando tecnologia. Não, mas eu acho que da minha parte eu posso dizer que, assim, existe também aquele medo de, tipo, você precisa, sei lá, um empréstimo, assim, vou ter que pegar, sei lá. Porque assim, você tá indo ali, legal, ali, aquele negocinho, tudo bem, 3%. Até contratar uma consultoria foda, acho que concordo. Aí o cara fala pra você, você vai ter que pegar agora, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, pega emprestado, que vai escalonar. Porra, isso aí dá medo, cara. Eu falo, dá medo. Eu ainda tenho muito medo nesse ponto. Vou falar pra você que não. Dá medo. Né? Não, então, dá medo. E eu porque, falo assim, é fácil eu falar pra você, coloca 2 milhões aí. Eu sei, de toda a estrutura eu vou te ensinar tudo, mas é você que vai se ferrar lá depois se não der certo. Claro. Né? Não, viu? Isso aí é inegável, mas não é o dinheiro, cara. Às vezes você tem que olhar pra margem, pra canal, para modelo, para fornecedor e depois você olha para a alavancagem financeira. Você tem um trabalho antes o que fazer, você tem que ver se realmente seu problema... Cara, às vezes com dinheiro você potencializa algo que está dando errado. Você só teve mais dinheiro. Olha. Você só vai prolongar o tempo. Agora... não, existe caso de cara, obviamente, né? Que, assim, eu entrei até no Sebrae, acho que Ali, alguma coisa assim que tem do Sebrae, né? Vieram na empresa, fizeram ali, tal, na hora que chegou na precificação. Quando comecei a mostrar meus concorrentes, né? Até porque na época também tinha sistema para saber todos os meus concorrentes, qual que é o valor que eles estavam aplicando por cada produto. Então já tinha mais um sistema que eu pagava só para acompanhar isso. Daí, sei lá, falei assim, André, me dá um exemplo, o motor que vende aí, sei lá, de meio cavalo de uma piscina. Vamos fazer o estudo aqui. Na sua realidade, você teria que vender a R$ 2.500 esse produto. Falei, legal. Quanto você está vendendo? Falei assim, 800. Ô, louco, André. 800. Meu concorrente está vendendo a 600. Caramba. E qual que é a estrutura dele para vender a 600? Os 2 caras e a esposa. Enquanto estava tudo que eu ali. Falei assim, André, mas aí você não vai ganhar dinheiro nunca. Falei, se eu colocar também 2.500, nunca ninguém vai comprar. Complexo. É complexo, mas existe um caminho. E às vezes, o caminho não é você insistir nesse produto. Nesse aí. O que vinha na minha cabeça era assim, construir meu próprio produto. Não, pode ser também, daí, mas aí é outro trabalho, vai trabalhar mais coisa ainda. Não, cara, você tem que analisar. Cara, e até esse amigo meu, esse meu cliente que virou um amigo, ele falou, cara, eu descobri o seguinte, não há nada
que você tem aqui, que o teu cliente não compre dentro da loja, que não tem alguém no Brasil que vai precisar daquilo e vai comprar. Você só precisa fazer o anúncio correto, da maneira correta, com o operacional correto, com a estrutura correta, com tudo. Tem uma hora que você tem que negociar com a indústria, você tem que ter carta na manga, você tem que ter crédito para jogar grande. Sim. Senão é muito melhor você ficar pequeno. Então, às vezes, não é o negócio errado, é a hora errada, é o contexto. Pode você ser. está apanhando de gente muito grande, né? Pô, às vezes a própria HTH tem o dealer Então, na oficial dela verdade, lá. eu fui a referência na minha área. Olha aí, que legal. Eu fui a referência, só que depois pessoas se investiram mais, jogaram dinheiro fora, colocando um anúncio zero, essas coisas. Eles foram me quebrando, ó, eu tinha uma estrutura muito grande, eles foram crescendo, ó, é assim, tá uma rotatividade muito, gente quebrando na minha área. Aham. Cresce, rebenta, porque chega outro Não, que e tá com tendência dois. de mercado, né, cara? É. Tecnologia, por exemplo, esse negócio de que você deixa a água, você faz a filtragem, aí tem a questão de pôr o sal, aí tem o ozônio. Sim. O quanto você está educando o teu público para essa tendência e o quanto você está atento, né? Sim. E é isso para todos os segmentos, você tem que olhar para isso. E às vezes, cara, inovar não é trazer nada muito disruptivo, é você melhorar aquilo que você já tem. E aí tem muita gente que está buscando fora, só que você está cuidando de quem é teu cliente aqui já. Você fica adquirindo Exato. novos. Cara, calma, adquirir novo é inerente ao crescimento, você tem que adquirir novos clientes. Mas, cara, os que Como estão você aqui tá aqui dentro, com você primeiro, já? você mede, você está medindo quem está aqui, você tem um NPS. Ah, não vem me perguntar agora, não. Agora não. amigo. Já tive, vou falar pra você. Cara, mas é isso. Quando você vem numa pancada, cara, acho que você precisa querer realmente dar uns 10 passos pra trás, calma e vai, né? É igual quando o cara sai de relacionamento, né? Então, mas Com pra a mim, mulher. você pensa que é o quê? Foi o quê? A empresa que estava, bom, bem na virada do ano. Bom, foi meu divórcio, meu pai faleceu, processo em Goiás e muda de tributação de um ano pro outro. Tipo assim, foi tudo isso ao mesmo Desgraça tempo. pouco é bobagem. Daí você fala assim, caraca, velho, tudo ao mesmo tempo. Aí veio aquele burnout, né? Falei assim, cara, vamos Claro. resolver, tá, o casamento já foi, deixa pra trás. Não tem como, vai doer, mas vamos indo, né? A empresa você tem que salvar, que é o seu sustento. Pai já não tem mais como, já tá no caixão, não tem como ali. É isso aí. Então foi tanta coisa ao mesmo tempo que você não tem cabeça, cara. Daí eu falei assim, eu vou salvar a empresa. Não, né? com certeza. E, cara, às Não, vezes... e é É. justificável. Né? Tem Porque coisas muitas- que você não tem controle e essa é uma delas. Né? Sim, Não, e o que você controla? De colocar cada coisa no seu lugar. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada, mas quando depende da tudo. tua cabeça e da tua energia, pode tudo ruir. Exato. Então, aí eu volto agora para uma parte super técnica e fria. Cara, não importa. Se o gerente da minha loja falecer amanhã, ou o diretor da minha empresa, ou tal, vier a acontecer alguma coisa, ou ele mesmo decidir acordar amanhã, o cara ganhou na Mega Sena. Ele foi embora, eu não posso deixar ter processo, o sucesso obviamente. da minha empresa na mão De da uma pessoa. A gente conta com as pessoas, a coisa mais importante. Hoje eu falo para todos É as pessoas. São as pessoas. Mas, cara, a tua empresa, ela tem que ser maior do que isso. O ativo de valor tem que ser a empresa. Então você vai colocar o cara, óbvio, tem gente que vem com habilidades maravilhosas, tem que aprender com eles também. Mas a gente precisa ter processos claros, fáceis de serem replicados. E, óbvio, mão de obra é uma dor, mas também tem como você solucionar. Cara, maior reclamação, você pega aí grupos de associação comercial, porque eu não aguento mais, eu não contrato. Aí você pergunta, como que é o teu processo de contratação? Ah, não, a menina põe lá. Ah, cara, para. Como Meu, Deixaram o currículo aqui. deu Não, bom tem RG, isso- deu um bom RG. processo. Não, deixar o RG. currículo é um processo de quem está prospectando, mas da tua contratação, que Na isso, verdade, cara? infelizmente, eu vou até te contar. Na parte de limpeza de piscina, eu tenho que preparar a pessoa, porque não tem nenhuma Claro. pessoa currículo. Então, tipo assim, é um menininho novo que tem que Ótimo. vir, obviamente. Pode ser primeiro emprego. Alguma coisa assim, que tenha uma carta de moto. Você tenta colocar pelo menos um mínimo. Ótimo. Mas eu não consigo mais que o mínimo, porque obviamente eu vou tratar com pessoas. Mas não tem problema, André. Mas tem esse. Não pouquinho. tem que ser complexo. Isso Eu é estou lógico. falando de um processo. Ele Tem um não processo. tem que ser o mais simples possível. Só que ele tem que ser mensurável. Ó, vou te dar um exemplo. O cara tem problema de funcionário. Tá bom. Cara, não aguento mais. Todo mês. Tá? Como que é teu processo? Ele primeiro sai o funcionário, aí ele vai atrás de outro. Então, você tem um processo seletivo ativo. Faz o seguinte, ó, cada 15 dias,
você deixa lá rodando o anúncio da vaga. Cara, mas eu não estou precisando agora. Não, fica lá. Você vai criar uma base. Você vai criar uma base. Você se antecipa. Então, aí qual é o ciclo? O cara vai, ele tem uma loja, o vendedor fica no celular, ele manda embora. Aí ele contrata o outro. Começa, veja outro aí. Não tem um processo, não mede, não faz uma entrevista legal, não qualifica. Mesmo que não tenha experiência, você tem disposição, você tem... Beleza, ele cria lá o critério que ele quiser. Tem que ter alguma coisa, tem que ter, obviamente. Algum pré-requisito, entendeu? Não pode ter antecedentes criminais, tem que falar bem, tem que ser educado, tá tudo bem, você cria o teu requisito, mas crie. Beleza, contratou, deu certo, é período de experiência, cara. É um período de adaptação mútua. Aí o cara entra, você vai esperar que ele tenha autonomia? Não tem autonomia, você tem que ensinar, você tem que pegar na mão e fazer. Então, quando você desenvolve processos claros, você melhora muito essa situação. Onboarding. O que é onboarding? O cara entra e tá, bem-vindo a bordo. Agora, as instruções são essas. É claro, você tem documentado, você tem vídeo, você tem um acolhimento. Cara, tem que fazer isso. Você decidiu ser empresário, irmão. Então, seja um empresário. E vamos falar rapidamente aqui como é esse projeto de vocês aqui para São Roque. Já passamos até mais de 1 hora, então voou bastante. Me fale um pouco desse projeto aqui, qual que a tendência, o que vocês estão procurando trazer para São Roque? Eu vou introduzir, aí a Carol vai falar aí que ela que está atuando nisso. Nessa busca de gente para... Cara, me explica aí, eu devo franquear meu negócio, não devo franquear? O que você acha? Eu tenho um desejo de franquear, como é, cara, é barato e tal, enfim. Nisso, o que eu comecei a fazer, me conta do teu negócio, me fala um pouquinho. E aí você começa a observar que o cara está numa fase antes. Às vezes tem potencial, mas ele tem que organizar antes de formatar. Porque formatação é o nome da consultoria para que você transforme o teu negócio em uma franqueadora. Você vai fazer uma formatação. E aí tem alguns pilares. Pilar financeiro, marketing, comercial, jurídico, né, e processos. São 5 pilares fundamentais. Então, nisso, a gente viu que tinha que dar um passo atrás em muito negócio. Aí surgiu essa ideia, a Carol estava num projeto interno, que ela ficou lotada num cliente interno com ele. Esse projeto se encerrou. E aí era um desejo nosso, quanta pessoa no varejo precisa da nossa ajuda, cara. Com certeza. Às vezes uma conversa de bar, às vezes a gente está numa festa. Tem uma cliente nossa agora que a gente conversou numa festa. Não sei como surgiu o assunto de trabalho. Falei, é duro, né, cara? Não tem uma DRE, controle de estoque. E aí não sei o que. Nossa, juro, eu preciso de ajuda. Aí depois de alguns meses ela viu, a gente conversou tal. E aí eu falei, vai sair o projeto e ela já nos contratou. Olha que legal. Fala aí, Carol. Não, então, chovendo molhado. É tudo que a gente estava falando agora e a gente percebe que para estruturar, para ter... para que seja uma franqueadora e aí nasçam os filhinhos das franquias, precisa dessa gestão completa, né? De arrumar a casa. E a gente percebe que a maioria das pessoas no varejo não tem isso. Que é isso? André, você tem uma DRE? Não, não tenho. Então você começa por aí, vamos olhar o financeiro, como que tá, o que você gasta, por que gasta, será que precisa? E aí a gente vai olhar também as pessoas, como que é a gestão dessas pessoas. Como que é a minha equipe? Eu dou treinamento, não dou treinamento? Qual que é a abordagem? Até da recepção. Se eu subir agora na sua loja, como você é atendido? Passou por um treinamento? Todo mundo fala a mesma língua? Todo mundo atende igual? Como que funciona? Enfim, é fazer a descoberta dentro desta empresa, que pode ser qualquer uma, né? Independente do segmento. Sim. Desde uma loja de piscina, como uma loja de roupa, uma clínica estética, enfim, qualquer empresário pode passar por essa estruturação. Olhar cada pilar desses, do estoque, das pessoas, das abordagens, enfim, de tudo. Então a gente... e tem, por exemplo, bacana. Outra coisa, não vou falar ainda, depois eu falo. Tem restaurante aqui em São Roque tradicional que a gente está dando consultoria. Olha que legal. Está montando, desde ajudando a refazer as fichas técnicas que é inerente ao mundo do food service, até a implantação de sistema. Eu sou doido por dados, né? Então eu gosto muito de métrica,
Cara, você tem que ter um sistema de CRM legal, você tem que ter um PDV bacana, você tem que ter um RP. Hoje os sistemas fazem tudo, André. O que dá trabalho é você nutrir o sistema a primeira vez. Depois que você cria um processo para isso, é libertador, cara. Imagina que legal você entrar ali no seu sistema e ver realmente se tua margem está ok, se está com excesso de estoque, como é que está a tua última compra, se você nivelou, né, pelo último preço comprado ou se você faz média ponderada. Tem um monte de coisa Os chata. sistemas hoje já dá tudo isso praticamente para você, né? Antes do sistema, o que eu sempre falo é, cara, ferramenta é ferramenta. O que precisa é um processo antes da ferramenta. Então, a gente vai, você viu, a Ana, ela olha muito por esse fator comportamental, atendimento, padrões, ela adora isso. De olhar como é que está sendo feito, olha para número, para meta, está sendo bem calculada. Como é que você calcula a meta? É tudo intuitivo, cara. Vamos dar fazer um paralelo aqui. Esses dias, isso tem acontecido com frequência, isso é um positivo. Tem algumas pizzarias que nos mandam ou promoção ou, olha, hoje é sexta-feira, você já pediu, a gente, enfim, de oportunidade de te lembrar. Você imagina que você tem um CRM bonitinho ali, você tem um nome, você sabe quando comprou, o que comprou, e aí o seu funcionário manda uma mensagem para o seu cliente. Olha, você comprou o cloro, uma quantidade X há algum tempo. Acho que está na hora de você repor. Sei. Mas isso aí É lindo. Por que não? Entende? É bonito, né? É bonito. Mas não é só bonito. É bonito. Traz venda, cara. Não, traz dinheiro eu sei. no teu negócio. Do que você ficar esperando, seu funcionário estar na sua loja, você com todos os seus gastos, com todos os impostos, com tudo. Não, vamos inovar. Eu estou acreditando muito, na verdade, nesse ponto específico, Sim. na inteligência artificial, porque cada vez mais eu estou menos acreditando no ser humano. Quem você explica, você fala, você vai ali, se você subir agora, tá lá no celular. Sim. Tá aqui, ó. Aí você fala, caramba, pessoal, ali. Mas não tem ninguém na loja. Né? Troca de areia cada 6 meses, vamos fingir alguma coisa, uma higienização do ar-condicionado. Cara, corre atrás, estamos precisando, vamos fazer. Não, vamos, beleza. Eu viro as costas disso aqui. Não, beleza, mas você foi lá e deu um comando. Mas é o seguinte, aí entra, na consultoria a gente faz o que? Implementação de processo. É regra. Não tem cliente na loja. Não é eu ir lá e falar, faz isso, sabe igual o filho? Cara, você tá de novo na televisão, desliga a televisão, vai estudar. Velho, você de novo deixou a toalha molhada. Então você tem que trabalhar com punição ou, na verdade, os dois, né? E com rotina, cara. Foi alinhado que a tua rotina cara, deixa eu te falar, de manhã, quais são os horários de pico? Você já não mapeou o teu negócio? Thiago, meu horário de pico é, velho, das 8 às 10 da manhã e depois das 5 às 7, sei lá. Fechou? Muito bem. O que você vai fazer nesse horário? Fulano, você é do setor aqui, você organiza a gôndola, repõe pedido na prateleira e dá uma olhada nisso. Você vai fazer o seguinte, nós temos aqui no sistema uma base de cliente. Todos os dias é sua meta. Você tem que mandar o WhatsApp para 10 pessoas. Olhar o que ele comprou a última vez, calcular se já é tempo. Chegou novidade? É isso. Por enquanto, você cria um processo. Por quê? Se você espera que a inteligência artificial vai fazer, você vai ter uma bela frustração. A inteligência artificial ela é um ventilador, assim como o tráfego pago, assim como o marketing. Sim. Ele vai ventilar o que tem na tua estrutura. Se a tua estrutura está desorganizada, vai ser isso que você vai ventilar. Então, primeiro, olhe para dentro, organize o processo e veja o que você quer provocar. Cara, o que o teu cliente é sensível? Vou falar de um case agora, que é uma rede que eu admiro muito, que é a do Boali. Sabe, Boali? Boali é de comidas... De comida saudável. Tá. É um laranjinha assim, Boali. Boa alimentação. Esse cara é um case, é um cara legal, influente no meio do franchising. Ele tem mais de 130 lojas, 150 lojas. Está fazendo uma expansão internacional. Está fazendo internacional e tal. Cara, a capacidade que as inteligências artificiais têm de executar as coisas é impressionante. E de ter o sistema que lê isso. Não adianta você ter dados, você não sabe o que fazer com ele, né? Então, o que ele entendeu? Ele fez uma pesquisa de NPS e ele fez um negócio que ele queria descobrir. O que o cliente dele é sensível? Ele descobriu que o cliente dele gosta de agilidade. É um cara que gosta de comer uma salada, e que não liga para preço, não foi isso? Não foi no dele? Essa é a conclusão. Você antecipou. Então, não, mas é isso. Mas como que ele metrificou? Cara, por amostragem. Ele pegou as lojas dele, ele tem um bom sistema. Ele descobriu. Então ele falou assim, cara,
para eu entregar mais rápido, eu preciso incrementar um funcionário a mais por loja. Isso vai trazer custo. Só que ele descobriu que o funcionário, o cliente não liga de pagar R$3, R$4 a mais por prato se ele chegar mais rápido. E aí o que aconteceu? O faturamento subiu de toda a rede. Caraca. Isso é legal, mas ele é um gênio da lâmpada? Não, mas ele foi um cara perspicaz de ler quem é o cara que vai falar o que está certo ou está errado no teu negócio. Sou eu como consultoria só? Não. O principal, sabe quem é? Eu. É o cliente. Ou eu mesmo que já sei o que é mais ou menos o que eles estão falando para mim, né? Não. Você vai saber o que fazer. Você tem experiência. Mas quem te diz o que precisa, sim, obviamente é ele. Escute o seu cliente. Como que você escuta o seu cliente? Foi da mesma forma da água, né? Sistema. É que o sistema não falaria para mim que ele tem essa dor na... Qual produto levar, né? Dentro do seu sistema tem alguns que tem NPS. A hora que o cara saiu da tua loja, ele vai enviar um obrigado por comprar. Como foi o seu atendimento? Sistema, cara. Hoje tudo, ó. Qualquer medição, uma inteligência artificial vai fazer no lugar de uma pessoa. Tudo. Você tem como medir o que você quiser dentro da tua loja. Agora, primeiro você tem que estruturar ela interna e saber o que pedir para ela. Consertar a casa. É isso. Então, saiba o que pedir. Quais são os passos? Então, assim, eu até provoco, agora que a gente tem esse braço aqui, porque, assim, todo mundo é guru de tudo, né? Hoje em dia... O que a gente faz de diferente, de verdade, André? A gente vai e põe a mão na massa junto com você. Você vai ter um encontro semanal com a gente para revisar tudo que está sendo feito. A gente vai validar tudo que tem de errado, o que você quer mudar, qual é a sugestão que nós temos para em qual fase mudar. E aí eu falo, não, mas eu quero expandir. Vamos organizar, medir. Tem que estar 100%. Aí eu vou fazer uma análise de franqueabilidade do teu negócio para falar, o teu negócio tem potencial de expandir ou não. E aí te dá a real do que você vai ter que fazer, o investimento, a dor, o tempo e tudo mais. Mas antes disso, esquece franquia. Organiza a tua casa, fala com o teu cliente. Porque como é que você vai conseguir salvar um franqueado de algum problema operacional ou de leitura de mercado se você não está lá? Você tem que ter um sistema com um processo muito claro. Você vai falar, desenvolvi um processo para medir e de acordo com o que esse cara me responder no diagnóstico, eu sei onde está o problema. Que é o que a gente faz hoje. Então a gente vai fazer um diagnóstico seu e aí a gente vai fazer, cara, um interrogatório. Eu vou te falar quais são as fragilidades, debilidades do teu negócio. Fechou. Contatos, porque já passamos bem tudo. Viu? Quando o assunto é bom, dá para fazer até um próximo episódio, né? Viu? Contatos, como procuram vocês, como fazemos isso? A gente tem o nosso Instagram, que é @fast_consultoria_, tá? Tem os nossos contatos também. Ali você vai ter um Linktree que já tem o nosso número. Então, já vai direto para o número correto para poder nos achar aí via WhatsApp. Essa câmera é sua, pode falar o que você quiser para as pessoas. Na verdade, eu sou um fã de todo varejista, que é um guerreiro. Empreender no Brasil não é algo fácil, então é para corajosos e todos nós somos. E independente da fase que o teu negócio está, mesmo que você não tenha processos, não descredibilize o teu valor, mas olhe para esses fatores, não se omita para que depois você não se arrependa de de não ter feito coisas que colocariam o seu negócio em outro patamar. E se precisar de ajuda, independente de um diagnóstico inicial ou qualquer coisa, nem que seja um bate-papo, a gente está aqui à disposição. Carol, mais alguma coisa para acrescentar? Não? Então obrigada. Eu que agradeço vocês aqui pela presença, muito obrigado mesmo. Eu acho que até vamos querer fazer um próximo logo, tá? Porque pra você ver, eu adoro ficar também conversando nesses assuntos aqui. Obrigado. Fechou, eu agradeço a oportunidade, André. Obrigado a vocês, espero que tenham gostado desse episódio e até o próximo. Fechou.